O Poder Legislativo brasileiro está avaliando uma proposta que mexe em um dos pontos mais polêmicos do sistema disciplinar e previdenciário das Forças Armadas. O projeto de Lei 618/2025, apresentado recentemente, propõe acabar com a chamada pensão por morte presumida, um benefício concedido aos dependentes de militares expulsos das instituições militares mesmo quando o responsável pelo benefício continua vivo. Essa iniciativa traz de volta à tona discussões importantes sobre privilégios históricos, ética na administração pública e o uso indevido de estruturas estatais por agentes ligados ao crime organizado. A notícia veio à tona por meio de veículos especializados no acompanhamento das atividades legislativas, conforme consta na exposição de motivos do projeto, de autoria do deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul. O parlamentar defende um endurecimento nas punições penais e administrativas aplicadas a servidores públicos que utilizam seus cargos para favorecer organizações criminosas. Hoje, a legislação militar permite que um militar expulso por razões disciplinares seja tratado, para fins previdenciários, como se tivesse falecido. Na prática, isso significa que seus dependentes passam a receber pensão imediatamente, mesmo que o militar esteja vivo e não tenha sofrido pena de morte ou algo semelhante. Esse mecanismo, conhecido como morte presumida, é justamente o alvo principal da proposta em análise. Mas afinal, o que é essa morte presumida, e por que o Congresso quer eliminá-la? Pela regra atual, a expulsão definitiva de um militar pode resultar na concessão automática de pensão aos seus familiares, como se o militar tivesse morrido em serviço. O projeto de Lei 618/2025 considera esse dispositivo uma distorção jurídica e previdenciária, especialmente quando aplicado a casos em que o militar foi condenado definitivamente por participar de organizações criminosas. Com a mudança proposta, a pensão por morte presumida deixaria de existir nesses casos. A punição para o militar condenado seria a demissão ou expulsão definitiva, sem direito a qualquer tipo de remuneração, aposentadoria ou benefício previdenciário, tanto para ele quanto para seus dependentes. Além disso, o projeto estabelece que a perda do direito à pensão seria irreversível, não sendo restabelecida nem mesmo após a morte real do militar. Segundo a justificativa do projeto, manter esse benefício cria um incentivo negativo, pois ameniza as consequências de punições graves aplicadas por envolvimento em crimes como tráfico de drogas, homicídio, estupro e associação criminosa. A ideia é que a severidade da punição não seja atenuada por vantagens indiretas. Do ponto de vista financeiro, a proposta também levanta questões importantes. Na justificativa apresentada, o deputado Paulo Pimenta argumenta que o mecanismo da morte presumida transforma punições rigorosas em benefícios indiretos, criando um regime privilegiado que não existe para outros servidores públicos civis. Enquanto policiais civis, agentes penitenciários e funcionários administrativos perdem seus benefícios em situações semelhantes, o sistema militar mantém a pensão para as famílias. O projeto menciona dados oficiais que indicam gastos anuais de dezenas de milhões de reais com pensões pagas a famílias de militares expulsos por crimes graves. Para o autor da proposta, esses números revelam uma falha estrutural que compromete tanto a ética na administração pública quanto a igualdade no serviço público. Nesse sentido, o texto se alinha a outras iniciativas em discussão no Congresso que buscam eliminar aposentadorias especiais, pensões e benefícios previdenciários como forma de punição a servidores públicos condenados por crimes graves. Além de tratar da questão militar, o projeto de Lei 618/2025 amplia o alcance das punições contra agentes públicos e políticos que utilizam seus cargos para beneficiar organizações criminosas. A proposta prevê o aumento das penas, a inclusão de agravantes específicas e a criação de um procedimento sumário para a perda de mandato eletivo. Nesse novo modelo, a cassação do mandato passaria a ser decidida diretamente pela Justiça, sem a necessidade de votação nas casas legislativas. A medida visa evitar a politização do processo disciplinar e reduzir as chances de proteção corporativa ou acordos políticos que impeçam a responsabilização efetiva. Para o autor da proposta, essa mudança fortalece o combate à infiltração do crime organizado nas estruturas do Estado e impede que o poder público seja usado para fins ilegais. Ao justificar o projeto, Paulo Pimenta afirma que a proposta corrige distorções históricas, reforça os princípios constitucionais da moralidade administrativa e da igualdade, além de aproximar o regime militar das regras aplicáveis aos demais servidores públicos.
Segundo o parlamentar, permitir que famílias recebam pensões decorrentes de crimes graves deslegitima o sistema disciplinar, abala a confiança da sociedade nas instituições e gera uma sensação de impunidade. O texto também destaca a necessidade de respostas mais duras diante do avanço e da sofisticação das organizações criminosas no país. Agora, o projeto segue para análise nas comissões temáticas da Câmara dos Deputados, onde deve enfrentar resistência de grupos corporativos, mas também pode encontrar apoio entre parlamentares que defendem reformas profundas no sistema de punições e benefícios do serviço público. A discussão sobre o projeto de Lei 6.618/2025 promete reacender um dos debates mais delicados envolvendo privilégios, disciplina militar e o combate ao crime organizado no Brasil. Afinal, cabe ao Estado continuar pagando pensões a famílias de militares expulsos por crimes graves ou é hora de pôr fim a esse benefício de uma vez por todas?